Fala pessoal, beleza? Olha só vocês de novo aqui no meu canal e eu quero que vocês se sintam bem à vontade na nossa série Comece 2025 Programando. Hoje nós vamos ver a segunda parte sobre Git básico para os seus projetos. E nós já vamos começar fazendo isso, simplesmente começando fazendo algumas alterações e te explicando o fluxo de trabalho com o Git. Aqui nós vamos focar em algo bem básico, mas que já pode te ajudar a trabalhar até em equipes quando você começar a trabalhar nos seus primeiros projetos. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, né? Se tá curtindo o conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todas as novidades. E vamos lá! Primeiramente, vamos dar uma revisada rápida aqui até onde nós chegamos. Inicialmente, nós temos esse projeto aqui que vai ser desenvolvido com Vite e React e nós temos aqui um repositório iniciado. Também já realizamos o nosso primeiro commit inserindo todos os dados do nosso projeto nesse repositório. E nós estamos utilizando aqui a branch main. O primeiro conceito que eu quero que você entenda sobre Git é a utilidade das branches. As branches elas funcionam como uma linha do tempo separada. Vou dar um exemplo aqui já fazendo a parte prática. Nós temos aqui o nosso primeiro commit, onde nós tínhamos uma página com uma chamada Hello World, e aqui eu vou iniciar ele de novo com npm run dev. Assim a gente pode subir o nosso projeto e visualizar o que esse projeto tem atualmente, e é simplesmente o nosso Hello World. Vamos imaginar que esse projeto é exatamente o projeto que você queria finalizar e ele já está entregue. Quando a gente fala da branch main, essa branch principal, ela deve refletir o que o seu projeto é até um certo ponto, ou uma certa versão. Vamos dizer que seu projeto foi lançado, ele está na versão 1.0.0. Aqui você tem isso salvo nessa branch principal. Então a gente já vai criar uma nova linha do tempo para poder separar o nosso desenvolvimento. E para fazer isso é bem simples. Você pode tanto clicar aqui na branch do projeto e pedir para criar uma nova branch, ou você também pode ir pelo controlador de versões aqui, clicar em branch e criar uma nova branch. A gente pode criar uma nova branch baseado em alguma outra branch, mas nesse caso, como nós só temos a main, nós vamos clicar aqui em Create Branch e dar um nome para essa branch. Eu vou chamar ela de Develop, que é a nossa branch de desenvolvimento. Então, tudo que você vai fazer no seu projeto a partir de agora, ela está nessa linha do tempo de desenvolvimento. E tudo que você tem salvo na sua branch principal, a branch main, seria o reflexo do que você tem em produção. Então, vamos já começar dessa forma aqui e eu vou trocar o meu Hello World para Hello World Develop. E vamos salvar aqui o nosso código. E se a gente acessar o projeto, você vai ver que nós temos aqui o Hello World Develop. Vamos dizer que essa era uma mudança que precisava ser feita e você já quer commitar essa alteração. Então vamos entender aqui o que vai acontecer agora. Eu vou criar um novo commit aqui, lembrando que é necessário colocar os arquivos na área de stage, preparar os arquivos para um commit, e aqui eu vou chamar de alteração do título, por exemplo. E vou fazer esse novo commit. Você vai ver que agora nós temos duas informações aqui de commits, né? Um primeiro commit e o segundo foi um commit na Develop, aonde nós já possuímos essa alteração salva no nosso repositório. Vamos dizer que eu tenho mais uma alteração para fazer aqui no meu código. Vamos fazer o seguinte aqui. Por enquanto não precisa entender muito sobre o código em si. O principal aqui é nós aprendermos a parte sobre Git. Então vou adicionar um novo parágrafo aqui no nosso projeto, salvei e podemos visualizar. Beleza, agora a gente tem um título e um parágrafo no nosso projeto. E voltando aqui no nosso repositório, quero também realizar um commit dessa alteração. Então, vou colocar aqui adicionado novo parágrafo. Beleza, fiz essa alteração. Opa, esqueci de colocar os itens na área de stage. Quando você acaba esquecendo de colocar os itens na área de stage, você pode pedir para ele colocar todos os itens diretamente nesse commit. Eu vou fazer esse exemplo aqui até porque nós temos apenas um arquivo. Então,
Vou pedir para ele fazer o commit direto, colocou na área de stage e agora nós temos essa alteração. E a primeira coisa que você pode ver aqui é que nós começamos a ter pontos, um histórico específico aqui das alterações do nosso projeto. Então, nós alteramos o título, nós adicionamos um novo parágrafo e nós temos todos esses pontos. Se nós voltarmos aqui no nosso projeto, ele está exatamente no ponto que a gente está trabalhando agora, então nessa última alteração, e a partir daqui você tem várias seguranças para poder se movimentar entre o projeto. Beleza, nós estamos nesse estágio aqui com essas duas alterações. Vamos supor que você queira ver o projeto como ele estava na última versão de lançamento, na nossa branch principal, a branch main. Basta você vir aqui e alterar a branch atual. Quando a gente fizer essa alteração, você vê que a nossa árvore aqui de commits, nosso histórico, ele mudou porque nessa linha do tempo, nessa branch, só existiu o primeiro commit, não existe aqueles commits que foram realizados em develop. E o nosso projeto volta para o estado inicial dele, que era aquele Hello World. E você pode fazer essa modificação de branch a qualquer momento. O importante é entender em qual linha do tempo que o seu repositório, que o seu projeto está trabalhando. E assim você vai conseguir manter um histórico de desenvolvimento que pode te ajudar, e não só pode, mas que com certeza vai te ajudar durante o processo, principalmente quando você precisar revisar algo que foi feito no passado. Mas beleza, nós fizemos essas alterações, nós desenvolvemos nessa nossa nova linha do tempo de desenvolvimento, mas agora nós queremos levar todas essas alterações para a branch principal, porque nós vamos lançar uma nova versão do projeto. Primeiro ponto que eu vou fazer aqui é voltar para a minha branch principal, a branch main, e agora aqui no controlador de versões nós podemos ir em branch e fazer um merge. Esse merge ele mescla as informações da branch A com a branch B. Nesse caso nós estamos na branch main nesse momento e nós vamos mesclar com a branch de develop. Então eu vou selecionar aqui qual branch que eu quero que seja mesclada na branch atual que eu estou. Então eu vou clicar aqui em develop e agora a minha branch main recebeu todas as alterações que foram feitas em develop nessa nova linha do tempo. E assim eu posso agora lançar uma nova versão do meu aplicativo, do meu site, por exemplo, e garantir que eu tenho um fluxo de desenvolvimento em outra linha do tempo. Nesse ponto, nós falamos apenas de branch e de commits e agora de um merge. Esse cenário aqui é o cenário mais básico o possível. Quando você estiver trabalhando em equipes ou com outros desenvolvedores, existirão muitas branches, existirão muitos desenvolvedores trabalhando no mesmo arquivo e aí a gente vai ter que resolver conflitos e outras coisas também. Mas que no fluxo básico de Git não é o necessário para você aprender agora. Mas é importante saber que sim, isso aqui é só o básico do básico de Git. Existem muitas outras coisas para se fazer com Git. E aproveitando o fluxo que nós fizemos até aqui, eu vou criar agora uma tag de versão. Nós vimos o seguinte até o momento, nós estávamos na nossa branch principal, que era uma versão do nosso projeto, nós fomos para uma branch de desenvolvimento, que é outra linha do tempo de desenvolvimento, realizamos nossas alterações e depois mesclamos essas alterações que foram realizadas na branch principal. E a partir desse ponto aqui do meu projeto, eu quero criar uma tag de versão. As tags no Git, ela funciona exatamente para você separar as versões do seu projeto, né? Diferente um pouco da branch, que são linhas do tempo de desenvolvimento, a tag você vai guardar tudo que foi feito até aquele momento no código. E o ideal é que nós tiremos essa cópia, esse snapshot da versão principal, que é a versão main, que a gente acabou de mesclar todas as alterações que recebemos do desenvolvimento. Então, eu vou acessar aqui o controle de versões novamente, tags e create a tag. Ao criar uma tag, você pode nomear ela como 1.0.0, por exemplo, a primeira versão. Depois a gente pode falar de versionamento semântico, mas inicialmente eu vou criar uma tag aqui, versão 1.0.0. Vou colocar também um prefixo aqui de versão de lançamento. Beleza. Coloquei o nome da minha tag e agora ele pede uma mensagem. Vou colocar a mensagem aqui como lançamento da versão 1.0.0. Perfeito. Nós criamos essa tag,
Porém, nós ainda estamos aqui na nossa branch main, na nossa branch principal. Porque é exatamente isso, criar uma tag não vai fazer com que você comece uma nova linha de tempo de desenvolvimento. Ela simplesmente salva as alterações naquele ponto do projeto. Então você pode ver agora aqui que nós temos a linha de desenvolvimento main, a nossa linha de desenvolvimento develop, e nós temos uma tag de versão. Nesse caso, vou fazer mais uma alteração e sempre lembrando, o ideal é que você nunca desenvolva na branch principal. Então, nós vamos voltar aqui para develop, por exemplo, e criar mais uma alteração no nosso código. Vou colocar mais um parágrafo aqui no nosso código, vamos dar uma olhada como que ele vai ficar. Beleza, nós temos um título e 2 parágrafos agora. E eu vou também fazer um commit dessa alteração. Então, novamente, adicionar a área de stage, preparar os arquivos que serão commitados e vou colocar aqui novo parágrafo, por exemplo. Beleza, então nós temos aqui agora um novo parágrafo, temos novamente uma nova versão da linha de tempo aqui, informando que a gente tem esse novo commit e voltamos àquela mesma posição. Eu quero visualizar como está a minha branch main, eu posso voltar na branch main. Porém, agora, como nós temos essa tag de versão de lançamento, nós podemos também voltar na tag. Então, eu posso vir aqui e escolher a tag versão 1.0.0 e visualizar o meu projeto como ele estava exatamente naquela versão de lançamento. O que pode ser muito útil para você visualizar coisas que foram alteradas ou até se foi encontrado no futuro um problema que você sabe que não existia em uma versão específica do projeto. E agora, para finalizar essa aula aqui, vamos voltar aqui na nossa branch de desenvolvimento e dar mais uma olhada um pouco mais a fundo na estrutura de commits. Vou fazer novas alterações aqui no código, adicionando uma nova tag aqui, por exemplo. Vamos colocar só um teste aqui no meio. Vou adicionar uma nova seção de título, um H2, por exemplo, e vou alterar aqui também o tamanho da fonte, subtítulo. Beleza, subtítulo. E vamos adicionar mais um parágrafo. Beleza, fiz essas alterações. Você vai ver aqui no próprio VS Code que a gente tem essas linhas em verde que elas exibem alterações que foram realizadas no nosso código diretamente aqui no nosso editor. Mas você também pode ir até o controlador de versões e verificar o diff das alterações, ou seja, coisas que não tinham no nosso arquivo e que agora existem nesse arquivo. Nesse ponto você tem algumas coisas que podem ser feitas. Quando você realiza um commit, não necessariamente precisa ser um commit de todo o arquivo. Aqui nós estamos fazendo poucas alterações, mas dependendo do tamanho do projeto, pode ser que você crie muitas alterações no mesmo arquivo e queira especificar em commits diferentes cada parte que foi modificada. E aqui nós vamos fazer exatamente isso. Você pode ver aqui que nós temos essas duas alterações e nós podemos tanto adicionar quanto reverter esse bloco. Inicialmente, nós vamos começar apenas adicionando um bloco, então vou clicar aqui em Stage Block. Você vai ver que nós temos agora o mesmo arquivo, uma parte dele com modificações e uma parte dele na área de Stage. Novamente, a área de Stage é aquilo que vai entrar no próximo commit. Então, no nosso próximo commit, nós vamos sair dessa versão de arquivo para essa versão aqui de arquivo. Você vê que ele ignorou totalmente essas outras modificações que não entraram no nosso stage. E a partir disso você pode criar a mensagem de commit, vou colocar aqui adicionado teste, e nós vamos fazer esse commit aqui. Beleza, foi feito esse commit, nós temos um novo commit aqui, podemos ver as alterações que foram realizadas nesse commit em específico, mas nossas modificações aqui que ainda não foram commitadas continuam disponíveis para a gente atualizar ela em novos commits. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Você vai visualizar que o projeto sempre está exibindo o que você tem na sua estrutura de desenvolvimento. Não é relacionado ao que você comitou ou deixou de comitar. E aqui nesse ponto a gente pode ter uma outra situação, que é essas alterações aqui, na verdade, eu quero reverter, quero voltar para uma última versão.
E aí basta clicar aqui em Reverte para reverter todo esse pedaço de código. Então, todas essas alterações aqui, elas simplesmente serão apagadas do seu código. Por isso que reverter você tem que saber muito bem o que está fazendo. Se eu voltar aqui em App, por exemplo, no arquivo e não na nossa árvore de diferenciação, eu também posso realizar essa ação diretamente aqui nas novas linhas adicionadas. E clicando, você pode ver as alterações que foram feitas, as novas linhas que foram adicionadas, e aqui você pode também reverter as modificações, como também poderia adicionar essas modificações ao stage. Então, eu vou clicar por aqui, nesse exemplo em reverter, e você vê que esse código nosso foi apagado, tanto que ainda tem que salvar essa alteração aqui, um Ctrl S para salvar. Mas como eu ainda estou trabalhando, se eu der, por exemplo, um Ctrl Z, eu estou voltando essas informações aqui. Quando você reverteu esse bloco, você está revertendo ele de uma modificação que não foi enviada para o stage, que ainda não foi comitada. Então é como se você estivesse simplesmente apagando essa parte de conteúdo adicionado do código. E é isso aí, pessoal. Essa aula aqui eu acredito que deva ter ficado um pouquinho maior do que as outras, mas nós conseguimos fazer todo o fluxo operacional de Git aqui, pelo menos o básico que você precisa saber para poder ter garantia das alterações e modificações que você faz durante o ciclo de vida aí do seu projeto. E eu espero que você tenha conseguido acompanhar aqui o passo a passo. Essa aula talvez seja uma aula que é importante você rever algumas vezes, porque vários conceitos importantes aqui, eles podem confundir um pouco a cabeça de quem está tendo o primeiro contato com o Git, mas aqui a gente já conseguiu dar uma visão bem geral de como que você vai utilizar o seu repositório para controlar o seu projeto. E já sabe, né? Se tá curtindo o nosso conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todas as atualizações e não perder nenhuma novidade. E não esquece de mandar aqui nos comentários o que você está achando dessa nossa série de vídeos. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!